Nos gramados dos campos de futebol, jogadores brilham sob holofotes e acumulam fortunas, esbanjando artigos de luxo, mansões e carros esportivos. No entanto, mesmo com tanto dinheiro conquistado, uma vida dos sonhos e a conta cheia, muitos não conseguem administrar o dinheiro, e principalmente depois que encerram suas carreiras, acabam perdendo tudo o que conquistaram. É exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver jogadores milionários que perderam tudo. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses jogadores de futebol milionários que conseguiram perder todo o dinheiro que ganharam em suas carreiras. Macedo, um ex-jogador de futebol que atuou por diversos clubes no Brasil e no exterior. Ele ganhou destaque não apenas por suas habilidades em campo, mas também pela triste história de ter perdido todo o dinheiro que acumulou ao longo de sua carreira. Ele se destacou no São Paulo Futebol Clube nos anos 90 e foi considerado um atacante promissor. No entanto, após sua aposentadoria, Macedo enfrentou dificuldades financeiras severas devido a investimentos mal feitos, maus conselhos e problemas pessoais, o que resultou na perda de sua fortuna. O Macedo chegou a atuar pela seleção brasileira, ganhando fama, dinheiro, visibilidade, porém de nada adiantou. E depois do fim da carreira, ele enfrentou dificuldades financeiras. Olha aí, recebeu, bateu e o gol! Aço de Macedo! Macedo conta que devido à má administração do dinheiro, gastos excessivos com luxos desnecessários, ele se viu sem nenhum dinheiro que acumulou durante seus tempos de glória no futebol. Asamoah Gyan, ex-jogador de futebol ganês, também enfrentou dificuldades financeiras após uma carreira bem-sucedida. Gyan jogou por vários clubes em todo o mundo, incluindo o Sunderland na Premier League e o Al Ain nos Emirados Árabes Unidos, lugar onde sabemos que pagam fortunas aos jogadores. Ele também foi uma figura importante na seleção de Gana. No entanto, relatos indicam que ele perdeu uma grande parte de sua fortuna devido a maus investimentos, negócios mal sucedidos e outros desafios financeiros. O jogador até teve seu momento financeiro bom depois que ele parou por conta de alguns investimentos, mas devido à falta de administração para manter, ele viu a sua fortuna indo embora. Gyan acumulou uma significativa quantia de dinheiro durante a sua carreira, principalmente quando estava nos Emirados Árabes, mas decisões financeiras e a falta de uma gestão adequada de seus recursos levaram à sua queda financeira, mostrando que mesmo com uma grande quantidade imensurável de dinheiro, uma pessoa pode ficar sem nada, principalmente se ela ficar gastando dinheiro com farra, festa e todos os tipos de luxos desnecessários na vida. O agora ex-jogador de futebol e lateral esquerdo Diogo Porfírio foi um dos jogadores que colocou tudo a perder por uma simples escolha errada. O jogador esteve envolvido em um esquema de aposta onde ele foi abordado por uma pessoa que teria proposto uma quantia alta em dinheiro para que ele pudesse tomar um cartão durante uma partida. O jogador a princípio teria recusado, mas depois ele aceitou e tomou o cartão. Todo o esquema que envolvia mais jogadores foi descoberto e investigado. Os jogadores que tinham envolvimento foram afastados e depois de um tempo foram julgados. Diego Porfírio, que era jogador do Guarani, mas já tinha atuado pelo Coritiba, foi banido do futebol e recebeu uma multa de 60 mil reais. Eu tô trabalhando ali de fiscal, eu fico ali sentado lá vendo os horários caso eu saia, para o pessoal não perder os horários, e fico jogando vários no final de semana para poder pegar um dinheiro, né? O jogador que teve uma infância difícil com a família, passando muitas dificuldades, insistiu no futebol e conseguiu subir para o profissional, se destacando e jogando em alguns clubes de expressão como Coritiba e o Guarani, porém ele colocou tudo a perder por uma escolha errada.
Robinho foi um famoso jogador de futebol brasileiro que iniciou sua carreira no Santos e com uma grande habilidade conquistou o mundo. Depois de um brilhante início no Santos, Robinho se destacou na seleção brasileira, jogou no Real Madrid, no Milan e, claro, ele ganhou muita grana. Com uma carreira bem consolidada e de muita fama, o jogador se viu na ruína quando uma acusação de abuso surgiu e ele passou a ser investigado. Na acusação, Robinho e amigos teriam abusado de uma mulher dentro de uma boate em Milão, no ano de 2013, quando ele ainda atuava pelo Milan. Ele foi condenado a 9 anos de detenção na Itália. Como a legislação brasileira não permite a extradição de cidadãos do país, o governo italiano solicitou que ele cumprisse a pena aqui. O STJ decidiu pelo cumprimento imediato da pena em regime fechado, e Robinho foi levado para a prisão em Tremembé, em São Paulo. Mesmo com diversas evidências, provas e até mesmo áudios comprovando o crime, Robinho afirma ser inocente e que vai lutar pela justiça verdadeira. Com a prisão, além do cancelamento, o jogador perdeu patrocínios, relevância e muita grana. Sérgio Ricardo Messias Neves, mais conhecido como Serginho das Arábias, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Após se destacar no Fluminense de Feira da Bahia, Serginho despertou o interesse do Corinthians que o contratou. Depois ele ainda passou por Vasco da Gama, Vitória e Botafogo. Logo, o interesse pelo futebol do jovem partiu de clubes árabes e europeus. E Serginho rodou o mundo, passando por Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar e Kuwait. No Oriente Médio, Serginho teve destaque, fazendo muitos gols com ótimas apresentações, ganhando assim o seu apelido e, claro, enchendo o bolso com muita grana, já que por lá os clubes não poupam dinheiro para pagar os jogadores, principalmente aqueles que se destacam como Serginho. Depois de 11 anos fora do Brasil, ganhando muito dinheiro, ele voltou e sem jogar pensou que seu dinheiro nunca acabaria. Porém, com gastos excessivos e uma péssima administração, ele ficou sem nada. Eu era milionário, né? Vou falar milionário porque eu fui milionário. Peguei carro que eu tirava aqui, ia dar uma volta. Aí não gostei, vou vender. Aí já perdi a 100 mil. Em uma entrevista, Serginho revelou que chegou a ser milionário. Isso no início dos anos 2000, onde o futebol não pagava como hoje. No entanto, com tanto dinheiro em sua conta, ele saiu gastando como se não houvesse o amanhã. Ele mesmo conta que comprava carros de luxo, rodava por uma semana e depois, por estar enjoado do carro, o revendia, perdendo muito dinheiro. Ele chegou a ter 26 imóveis espalhados pelo Rio de Janeiro. Mas ele teve que se desfazer de tudo para tentar se reerguer. Gabriel Domingos foi outro jovem atleta que tinha tudo para ter uma carreira promissora dentro do futebol e colocou tudo a perder por conta de uma decisão errada. O Gabriel jogava pelo Vila Nova de Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro, quando foi convencido a participar de um esquema de aposta. O Gabriel teria sido convidado a receber uma quantia em dinheiro para cometer um pênalti, porém ele desistiu de participar. Vendo a decisão do companheiro de clube, um outro jogador também envolvido, chamado Romário, convenceu o Gabriel a emprestar sua conta para o depósito do valor acordado, e assim ele, Romário, poderia participar do esquema. Gabriel emprestou a conta confiando na palavra do companheiro, de que não ia dar em nada. Mas, como sabemos, tudo foi descoberto e depois das investigações, Gabriel, que esteve envolvido, mesmo que de forma indireta, foi condenado a 720 dias de punição e uma multa de 15 mil reais. Por incrível que pareça, a gente tá bem, né? A gente vai se fortalecendo cada dia mais. Que é um depósito, construção, né? Eu trabalho aqui desde agosto do ano passado. Banido 2 anos do futebol, demitido do clube e sem renda, o Gabriel teve que procurar uma outra forma de se sustentar e assim começou a trabalhar como repositor em uma loja de materiais de construção. Atuando pelo Corinthians nos anos 90, Índio teve uma carreira promissora, chegando a ser campeão mundial com o Timão em 2000. Porém, mesmo devido à fama, títulos, reconhecimento e belos salários, ele enfrentou problemas financeiros após pendurar as chuteiras. Assim como outros atletas, o Índio sofreu com a falta de planejamento financeiro adequado e decisões erradas, resultando na perda de grande parte do seu patrimônio.
Ele mesmo já revelou que, infelizmente, mesmo não ganhando igual aos jogadores atualmente, ele chegou a ter ótimos salários. Juntou dinheiro, mas gastou de forma desordenada e, como já havia parado, não entrava a mesma grana todo mês, o levando à ruína. O índio teve uma infância difícil. Ele nasceu na aldeia Chucurucariri, em Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas. Ele cresceu literalmente como um índio, e por isso o apelido. Apesar disso, ele conseguiu vencer na vida, se tornar jogador, ser bicampeão brasileiro, campeão mundial, porém ele perdeu tudo pela falta de administração e hoje ele sonha com um recomeço e uma nova oportunidade. Perivaldo é um ex-jogador de futebol que acabou se destacando muito no ano de 1976, quando atuava pelo Bahia. Com todo o seu destaque, diversos clubes brasileiros queriam ter o jogador no elenco, mas o Botafogo acabou sendo mais esperto e contratou o jogador no ano seguinte. Na época, o presidente do Botafogo pagou pelo jogador o valor de 1.400.000 cruzeiros, o equivalente a 2 milhões de reais atualmente, o que era muita grana na época. Com um salário muito bom na época, Perivaldo não resistiu às tentações extracampo e passou a gastar com roupas, carros e festas. O ex-jogador chegou a jogar no Palmeiras e na seleção brasileira, mas devido a algumas polêmicas fora de campo, o seu futebol não chamava mais tanto a atenção. Foi então que ele acabou se transferindo para jogar em times na Coreia do Sul, onde ele até chegou a ganhar ótimos salários, mas não guardou nada e, consequentemente, com o passar do tempo e a decadência do seu futebol, ele acabou se aposentando e ficou sem nada. Eu tinha meu bom relógio, que era um Rolex. Tinha um Rolex bom que custou para mim agora, no montado de português, uns 70 mil euros. Mas eu tinha uma casa que hoje em dia praticamente aí vale em dinheiro português uns 300 e 400 mil euros. E as minhas luvas chegaram a 100 mil dólares. Quando ele estava na Coreia, ele não se adaptou e decidiu voltar para o Brasil, e chegando no Brasil, ele não conseguiu oportunidade em nenhum clube. Foi então convencido a ir para Portugal, pois ele teria times de portas abertas, mas isso nunca aconteceu. Perivaldo então sumiu dos holofotes e só foi visto em 2014, morando nas ruas de Lisboa. Ele fez uma participação no vídeo de um comediante local que gravava na rua e foi reconhecido por alguns internautas brasileiros. Os familiares distantes e o sindicato dos atletas se reuniram para trazer Perivaldo de volta ao Brasil depois de saber de suas condições em Portugal. E ele ficou muito feliz com a notícia, pois poderia tentar algum recomeço em solo brasileiro. Infelizmente, o Perivaldo faleceu alguns anos atrás, vítima de uma pneumonia. Salvador Cabanhas, conhecido apenas como Cabanhas, foi um famoso atacante paraguaio que teve uma carreira brilhante, até sofrer um trágico incidente que mudou sua vida para sempre. Cabanhas ficou muito conhecido principalmente aqui na América do Sul por ser carrasco de times brasileiros na Libertadores, quando ele atuava pelo América do México. Cabanhas foi artilheiro em várias competições e se destacou como um dos principais atacantes da América Latina. Ele também foi um jogador muito importante para a seleção paraguaia. Porém, em janeiro de 2010, Salvador Cabanhas foi baleado na cabeça em um bar na cidade do México. O incidente foi devastador e colocou sua vida em risco. Embora ele tenha sobrevivido, o tiro causou danos graves, afetando suas capacidades físicas e cognitivas. Cabanhas passou por uma longa e difícil recuperação. Apesar de ter sobrevivido ao ataque, ele nunca mais conseguiu jogar futebol profissionalmente no mesmo nível, ficando sem clube e passando por muita dificuldade financeira. A bala, o projétil ainda está na sua cabeça? Sim, está todavía. Onde está? Na parte superior, acá está. Você sente dor? Dói? Não, nada disso. Eu não sinto nada. Nada. Grande parte do seu dinheiro foi gasto com tratamentos médicos e ele também enfrentou problemas de má administração financeira. Cabanhas acabou perdendo grande parte de seus bens para cobrir todos os gastos de sua recuperação, e como ele não tinha muito dinheiro investido e aplicado, ele viu sua conta zerar e hoje sobrevive vendendo pães em uma comunidade.
George Best foi um dos jogadores de futebol mais talentosos e carismáticos da história, mas sua vida fora dos campos foi marcada por excessos e, consequentemente, dificuldades financeiras. George Best nasceu em 22 de maio de 1946 em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele começou a jogar futebol desde jovem e foi descoberto pelo Manchester United quando tinha apenas 15 anos. Best rapidamente se destacou pela sua habilidade excepcional, velocidade e dribles. Ele ajudou o Manchester United a vencer a primeira divisão inglesa em 1965 e em 1967, e a Copa dos Campeões Europeus, agora Liga dos Campeões, em 68. No mesmo ano, Best ganhou o prêmio de melhor jogador do ano e a Bola de Ouro, sendo reconhecido como o melhor jogador da Europa. Apesar de todo esse reconhecimento, dinheiro e sucesso, Best levou uma vida de excessos fora dos campos. Ele era conhecido por seu estilo de vida de festas, álcool e relacionamentos com mulheres. Em uma declaração famosa, ele disse ter gastado muito dinheiro em bebida, mulheres e carros, e o restante ele simplesmente desperdiçou. O estilo de vida de Best começou a afetar a sua carreira. Problemas com álcool e disciplina o levaram a deixar o Manchester United em 1974. Ele jogou por vários clubes ao redor do mundo, mas nunca mais conseguiu recuperar o nível de desempenho que tinha no United. O mesmo dinheiro de antes não entrava, mas os gastos continuavam os mesmos, e por isso ele viu a sua fortuna evaporar. Após se aposentar, George Best enfrentou sérios problemas financeiros. Ele perdeu a maior parte do dinheiro que ganhou durante sua carreira devido ao seu estilo de vida e também pelo problema com o alcoolismo que afetou gravemente sua saúde. Ele sofreu de problemas hepáticos e em 2002 passou por um transplante de fígado. Mesmo após o transplante, ele continuou a lutar contra o vício. George Best faleceu em novembro de 2005 aos 59 anos devido a complicações relacionadas ao alcoolismo. Jobson Leandro Pereira de Oliveira, conhecido apenas como Jobson, é um ex-jogador de futebol brasileiro que passou por várias dificuldades durante e após a sua carreira devido a problemas pessoais e profissionais. O Jobson começou a sua carreira profissional no Brasiliense, onde ele chamou muito a atenção por sua velocidade e capacidade de drible. Em 2009, ele foi transferido para o Botafogo, onde teve um impacto imediato. Ele ajudou o clube a evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro daquele ano, com atuações decisivas e gols importantes. Mas sua carreira começou a ser marcada por problemas extracampo. Em 2009, o Jobson foi pego em um exame antidoping por uso de cocaína. Ele inicialmente recebeu uma suspensão de 2 anos, mas a pena foi reduzida após ele concordar em se submeter a um programa de tratamento. Além dos problemas com doping, Jobson teve várias questões disciplinares durante sua carreira. Ele foi suspenso diversas vezes por indisciplina e enfrentou dificuldades em se manter focado no futebol. Isso fez com que ele saísse do status de um jogador muito promissor para um completamente esquecido. Assim, é complicado de falar, né? Porque, na hora você nem vê o impulso, mas gastar a gente sempre gastava, porque não tem como. Parece tudo mais fácil pra você, a história que muitos atletas já contou. O Jobson enfrentou sérios problemas financeiros após o término da sua carreira. A falta de planejamento financeiro e as dificuldades pessoais contribuíram para a perda de grande parte do dinheiro que ele ganhou durante sua carreira. Além de todos os problemas financeiros, Jobson também enfrentou questões legais. Em 2016, ele foi preso acusado de abusar de uma vulnerável, embora posteriormente tenha sido liberado para responder o processo em liberdade. A situação prejudicou ainda mais a sua vida. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, falou, tchau.